Fala galerinha do meu canal, mais uma questãozinha aqui bem legal de análise combinatória, tá? Para quem está estudando aí ensino médio, essa parte de análise combinatória tem umas questões que são chatinhas mesmo de compreender, de você chegar no resultado final, de você saber se é arranjo, se é combinação, se é uma permutação simples, se é uma permutação circular e essa salada de possibilidade de resolver essas questões. Então, gente, essa questão fala o seguinte, ó, vamos lá. Em uma competição de xadrez, existe 8 jogadores. De quantas formas diferentes poderá ser formado o pódio? Primeiro, segundo e terceiro lugares. E aí, gente? Gente, vamos pensar uma coisa diferente aqui. Olha só, vamos supor que eu tenho 8 jogadores, eu quero escolher 3 jogadores para formar meu time. Então, olha só, se eu quero escolher 3 jogadores para formar meu time, eu posso ter o jogador A, o jogador B, o jogador C, né? Contando que tem mais letras. Tá? Se eu mudar as posições aqui, é o mesmo conjunto? Sim. Né? O jogador A, B e C é o mesmo conjunto do jogador C, B, A, né? Ou ficar trocando aqui, certo? Tá bom? Então, aqui seria uma forma diferente de pensar na resolução dessa questão. Só que, como ele fala, tá? Como ele fala, primeiro lugar, pode com primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar, se eu colocar esse jogador aqui na primeira colocação, esse B na segunda colocação e o C na terceira colocação, isso aqui é uma maneira de formar meu pódio. Só que esse você tem que ter um cuidado que eu não, se eu trocar como eu troquei ali, já é uma maneira diferente de formar meu pódio. Esse aqui é o meu primeiro lugar, né, da competição, esse aqui é o segundo lugar, esse aqui é o terceiro lugar. Se eu trocar as ordens, aí eu vou ter um novo pódio, entendeu? Então, essa maneira aqui é uma forma de pensar diferente, resolver. Quando isso acontece, quando a ordem importa, a gente vai resolver isso através de um arranjo, tá? Tem a forma de resolver através de arranjo e também pelo princípio multiplicativo. O arranjo é N, o número de elementos, tomado P a P, né? Tomados P a P, ou seja, é primeiro, segundo, terceiro lugar. Isso aqui é igual a N fatorial, que é o número de elementos, que é 8 jogadores, é N menos P só, tá? Isso aqui é diferente da combinação fatorial. Tudo bem, gente? Então, como são 15, né? São 8 jogadores, vai ficar 8 fatorial, tá? Embaixo vai ficar 8, como são 3, eu quero de 3 a 3, né? Então, vai ficar 8 menos 3, tá? Eu quero de 3 em 3 elementos, que eu quero o primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, isso aqui é a mesma coisa que 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Eu vou parar no 5 aqui, depois eu vou falar por quê. Porque aqui embaixo, 8 menos 3 é igual a 5. Fatorial. Então, vou cortar esse com esse, sobrou para a gente essa multiplicação aqui, que dá igual a 336 maneiras de você formar um pódio com 8 jogadores, primeiro, segundo e terceiro lugar. Também poderia usar o princípio multiplicativo? Sim, tá? Primeiro colocado, tá? Segundo colocado, terceiro colocado. Então, para a primeira colocação, tem 8 possibilidades, tá? Como são diferentes, né? Então, para a segunda, contando que eu tirei um para ser primeiro, sobraram 7 aqui para o segundo. Contando que eu tirei um para o primeiro e para o segundo lugar, sobraram 6 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, ó, vai dar a mesma coisa, ó. 8 vezes 7 vezes 6, 336, tá? Professor, como você fez essa conta? 8 vezes 7, 56, né?
primeira multiplicação. Vezes 6, tá? 6 vezes 6 dá 36, sobe 3 aqui, 6 vezes 5, 30, com 3, 33. 333, letra A, gente. Show? Então, a gente tem um certo cuidado com algumas questões de análise combinatória, porque a ordem é importante, gente. Se a ordem importar, se na hora que você fizer alguma alteração, vai pegar, né? Por exemplo, números. Se você colocar o número 2 e 3, se você mudar, ele não vai ficar 2 e 3, vai ficar 32. Então, a ordem aí importa, tá? Então, vocês têm que ter certo cuidado em algumas questões, que essa parte de análise combinatória, gente, ela é bem chatinha mesmo de você interpretar. Mas fazendo questões, vocês vão entender legal. Então, gente, essa daí é a letra A, 333 formas de você conseguir montar um pódio com primeiro, segundo e terceiro lugar com 8 jogadores. Show? Saiu essa resolução, saiu pelo princípio multiplicativo e pela fórmula do arranjo, tá? Show? Um abraço, espero que vocês tenham gostado aí da resolução desse exercício.